Amados irmãos e amadas irmãs, prossigamos para a quarta parte do estudo sobre as 9 bem-aventuranças que constituem o núcleo fundamental do denominado Sermão do Monte. Mais uma vez, posicionemo-nos contritamente naquela elevação próxima do lago e deixemos que as inimitáveis palavras de nosso Senhor Yeshua HaMashiach penetrem profundamente em nosso ser e nele façam morada. No final da pré-eleção passada, concitei vocês mais ou menos dizendo assim, a que provassem e vissem como o Senhor Yeshua é bom e a experimentarem os poderes da era vindoura. Agora, chegamos à pergunta crucial desta conversa. Alguma coisa já foi realizada em relação ao triunfo do Mashiach sobre seus inimigos, que também são nossos inimigos? Ou nossa redenção é totalmente uma questão de promessa, como mencionei na fala passada? A vitória do reinado do Mashiach sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte pertence exclusivamente ao futuro ou há uma vitória inicial que já foi efetivada? A resposta a essa importante pergunta, que na verdade devemos categorizar, pelo menos penso assim, como mandatória, está contida em 1 Coríntios 15, que já mencionei e sugiro que seja estudado. Mas relembremos alguma coisa a respeito. Paulo nos ensina que a vitória sobre a morte acontece em 3 estágios. E o primeiro deles já foi executado. Como assim? Alguém dirá. O reino de Deus, eventualmente falarei reino dos céus, já mostrei a vocês que são frases equivalentes, a atividade do poder soberano de Deus, por intermédio de seu Mashiach, manifestou-se na história, por meio da ressurreição dele, nosso Senhor Yeshua. Ou seja, o triunfo sobre a morte já começou. Passemos para a pergunta seguinte: será que a derrota do pecado e de Satanás é totalmente futura? Ou o Altíssimo Deus já agiu com seu poder real para quebrar o poder que ele concedeu ao diabo, um poder transitório? Vamos reformular a pergunta. Em outras palavras, o reino de Deus invadiu esta nossa era perversa, a qual é o domínio de Satanás? Vamos verificar. Tomemos de novo como ponto de partida um verso importante na palavra de Deus. Na verdade, mais de um verso. A passagem está em Hebreus 2, 14, 15, numa tradução devidamente cotejada com o aramaico. Portanto, visto que os filhos compartilham em carne e sangue, porque são seres humanos, ele, o Mashiach, da mesma forma, compartilha dessas mesmas coisas, para que, por sua morte, possa tornar impotente aquele que detinha a autoridade da morte, isto é, o diabo. Esse é um verso que muita gente nunca leu da forma correta. Numerosas pessoas dizem que a derrota de Satanás só ocorrerá quando o Mashiach vier em glória. Elas entendem que esse verso afirma para que, por meio de sua vinda, ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo. Mas não é isso que está escrito. O verso sustenta que, por meio de sua morte no madeiro, o Mashiach destruiu o diabo. É necessário admitir
que esse verso causa perplexidade. Como Satanás pode ter sido destruído dessa forma se ele ainda está em atividade, em grande atividade? O espanto é causado por características de tradução. Essa destruição de Satanás foi realizada pela morte do Mashiach, a qual produziu um efeito tão contundente que foi uma derrota acachapante para o diabo. E, de fato, a atividade e o poder dele, em certo sentido real, foram praticamente neutralizados, reduzidos ao extremo. Recapitulemos. Temos 3 estágios na derrota de Satanás. No fim do milênio, o lago de fogo. No início do milênio, o abismo e a prisão. No madeiro, a derrota inicial, o seu extremo enfraquecimento, a decretação de sua impotência. Da mesma forma que o reino de Deus se manifesta em 3 estágios na conquista da morte, o reino também revela seu poder em 3 fases, na derrota do diabo. Mas vamos fazer agora uma pausa necessária para avaliarmos uma questão essencial. O que é a Bessorá ou Evangelho do Reino? O que quer dizer a proclamação de que o reino de Deus está próximo? Quer dizer isto, que agora o Altíssimo Deus age entre pessoas para libertá-las da servidão a Satanás. Pode-se dizer também que é o anúncio de que o sempiterno e soberano Deus está fazendo algo poderoso, atacando pessoalmente o próprio reino de Satanás, por intermédio da pessoa do Mashiach. O exorcismo de demônios, o qual em si mesmo é uma obra do reino de Deus, é a prova de que esse reino bendito está entre as pessoas e opera entre elas. Mas vamos mudar a linguagem e voltemos à estrutura das 2 eras. O poder de nosso Senhor Yeshua sobre os demônios revela que os poderes da era vindoura se sobrepuseram a esta era perversa. É a prova de que o reino de Deus, que em plenitude integra a era vindoura, que começa quando o Mashiach retornar em glória, já penetrou nesta era. O diabo ainda não está completamente destruído, como será quando for lançado no lago de fogo. Isso é uma metáfora e sobre ela um dia poderemos conversar em detalhes. Nem mesmo se encontra preso no abismo, como estará durante o milênio. Contudo, o reino de Deus está ativo e já vem provocando, desde a morte do Mashiach no madeiro, o enfraquecimento do reino satânico. O próprio Senhor Yeshua afirmou em Mateus 12, 28, o seguinte: se é pela Ruach Elohim, ou Espírito de Deus, que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Isto é, o poder do reino de Deus já invadiu o domínio de Satanás. A presente era perversa. A atividade desse poder celestial de libertar as pessoas do governo satânico fica evidente no exorcismo de demônios. Por meio disso, Satanás ficou atado, foi despojado de sua posição de poder. Por isso, na tradução, optou-se por dizer que seu poder foi destruído. Na verdade, lá nos originais em aramaico, está dito que ele se tornou impotente. As bênçãos da era messiânica, resultantes dessa vitória inicial contra o maligno, agora estão disponíveis às pessoas que abraçam, como nós, o reino de Deus. E podemos desfrutar delas.
Podemos, sim, proclamar que o reino de Deus se aproximou, está presente. E isso não quer dizer, como já vimos, que agora desfrutamos da plenitude das dádivas de Deus, ou que tudo o que se compreende como o seu reino já veio a nós. Conforme sabemos, a segunda vinda do Mashiach é absolutamente essencial para o cumprimento e a consumação da obra redentora de Deus, mas sua primeira fase já está completa. O diabo é o Deus desta era, mas seu poder foi quebrado para que as pessoas possam conhecer o governo real, o governo de Deus em sua vida. A era perversa continua, mas os poderes da era vindoura já foram disponibilizados às pessoas. Aos olhos delas, este mundo parece pouco mudado. O reino de Satanás permanece aparentemente inabalável. Contudo, o reino de Deus veio até nós e a pessoa que o recebe estará preparada para entrar no reino de glória quando o Mashiach retornar para concluir a boa obra que já iniciou. Essa é a Bessorá, ou Evangelho do Reino. Nessa altura, considero indispensável abrirmos um parêntese, que poderá ser longo, e analisarmos as características mais relevantes e gloriosas do reino de Deus. Do que estou falando? Das bem-aventuranças, que estão reservadas às pessoas genuínas adoradoras do Altíssimo Deus e fiéis seguidoras de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, como nós. Vamos conhecê-las? Sim, vamos. Essas beatitudes estão contidas nesse sermão, sobre o qual já estamos falando há algum tempo, registrado nos capítulos 5 a 7 dos escritos de Mateus, na Bessorá, ou Evangelho, escrita por Mateus. Essa pregação constitui um dos mais profundos e influentes discursos, se não o mais, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, abrangendo os princípios fundamentais do reino dos céus e delineando o caráter e a conduta esperados de nós, sua congregação. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, hoje eu peço permissão a vocês para fazer-lhes um convite para um passeio divinamente maravilhoso. Tenho dado umas pitadas sobre isso, agora vou falar um pouquinho mais. O dia, lá na Galileia, amanheceu luminoso. Poucas nuvens claras no céu, um vento suave soprando, as águas do Kinneret, lago chamado Mar da Galileia, marolando mansamente, ovelhas e cabras pastando em paz. À beira desse lago, o Filho do Homem dirige seu olhar para o alto e harmoniza-se com o Santo Espírito de seu Pai, nosso Pai Celestial. Ajeita sua capa, ajusta o cinto, enquanto contempla a multidão de pessoas que vieram até ele em busca do reino dos céus. Então, ele caminha lentamente até um pequeno amontoado de pedras, quase no meio da colina. Lança mais uma mirada para as águas. Levanta mais uma vez o olhar para os céus. Em seguida, inclina a cabeça. E, tendo antes dirigido gestos discretos e afetuosos aos seus discípulos, finalmente começa a proferir sua tremenda e inigualável ministração. Nosso objetivo hoje é começar a explorar de maneira o mais ampla possível as dimensões teológicas, éticas e práticas desse sermão
buscando compreender sua aplicabilidade e relevância para a vida das pessoas genuinamente crentes contemporâneas. Sabemos que os prefácios são necessários e importantes, têm seu lugar. Por isso, inicialmente, é fundamental considerarmos que essa ministração do Senhor Yeshua HaMashiach constitui um dos mais emblemáticos e profundos discursos por ele pronunciados, representando um compêndio essencial dos ensinamentos e princípios que fundamentam a ética verdadeira e as características decisivas do reino dos céus. Este discurso do Divino Mestre não apenas estabelece um padrão de moralidade e espiritualidade profundamente desafiador para as pessoas ouvintes originais, mas também continua a ecoar como um chamado à transformação radical de vida para as pessoas seguidoras do Mashiach ao longo das eras, enfocando uma série de bem-aventuranças, contestações às interpretações e aplicações equivocadas da lei dita mosaica, parábolas e instruções práticas. Nosso Senhor Yeshua estabelece o caráter e a conduta esperados das pessoas cidadãs do reino dos céus, propondo uma visão de vida comunitária marcada pela justiça, misericórdia, pureza de coração e paz. A relevância do Sermão do Monte para a congregação de Deus, ou seja, para nós, e a própria prática da fé dificilmente pode ser superestimada. Ele tem sido, como sabemos, objeto de intensa e extensa reflexão, estudo e debate ao longo da história da Congregação Santa, moldando de maneira significativa a compreensão das pessoas crentes sobre a lei, a ética, a oração e a relação entre o pacto primordial e sua renovação. Essa longa preleção de nosso Senhor Yeshua não apenas desafia as interpretações legalistas, excessivas e errôneas da chamada lei mosaica, mas vai além, pois reorienta a compreensão do que é genuinamente justo, apontando para uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, porque é alicerçada na transformação interior operada pelo Santo Espírito do Altíssimo Deus. Nossa viagem, através dessa peça sublime, propõe-se a conclamar vocês para explorá-la em sua riqueza teológica, ética e prática. Estou repetindo isso, buscando compreender como este discurso superlativamente inspirador informa e desafia a vivência da legítima fé no contexto atual. Uma análise coerente e consistente deve concentrar-se em 3 eixos principais: a teologia do Sermão do Monte, assim chamado, na qual serão exploradas as implicações de seus ensinamentos para a compreensão do reino de Deus, da lei e da graça. A ética desse sermão, examinando como os princípios estabelecidos por Yeshua orientam a conduta moral e as relações interpessoais das pessoas crentes como nós. E a prática desse sermão, discutindo a aplicabilidade e os desafios, enormes desafios, de viver de acordo com esses ensinamentos em uma sociedade frequentemente e intensamente marcada por valores totalmente antagônicos. Conversemos agora um pouco
Estamos no prefácio, bem entendido, sobre a teologia do Sermão do Monte. Para isso, precisamos debruçar-nos sobre os aspectos teológicos do sermão, explorando a visão de nosso Senhor Yeshua sobre o reino dos céus e sua relação com a lei denominada mosaica. É crucial que seja dada especial atenção às bem-aventuranças que inauguram o sermão, delineando as características da cidadania do reino, e invertendo as expectativas mundanas de felicidade e sucesso. A análise teológica também deve incluir a discussão sobre a justiça superior exigida pelo mestre, que transcende a observância meramente formalista e se manifesta em uma retidão de coração. Os ensinamentos do Mashiach de Deus, conforme apresentado nos capítulos 5 a 7 da Bessorá, ou Evangelho segundo Mateus, constituem um dos pilares essenciais para a compreensão de sua mensagem, de sua missão, bem como da natureza do reino dos céus, que ele veio inaugurar. Matias. Pois não, Matias? 3 minutos para o final. Muito obrigado. Tudo indica que minha matemática continua confiável. Eu estava dizendo que essa porção bíblica, ou seja, o inteiro teor do Sermão do Monte, não somente desafia os paradigmas religiosos e sociais de sua época, mas ainda continua a oferecer uma visão transformadora para a vida da comunidade crente contemporânea, propondo uma ética do reino fundamentada na justiça, no amor e na misericórdia. Nesse sermão é revelada a intenção de nosso Senhor Yeshua HaMashiach de firmar a renovação da aliança com seu povo. Uma aliança não escrita em tábuas de pedra, mas gravada de forma indelével nos corações e nas mentes das pessoas, suas seguidoras. Esse concerto, esse pacto, é marcado por uma profunda transformação interior, que se manifesta por ações exteriores. Agora, falemos um pouco sobre a natureza do reino dos céus. Desde o princípio desse discurso divino, nosso Senhor Yeshua apresenta as bem-aventuranças que delineiam os valores e as virtudes do reino dos céus, contrastando profundamente com as noções de felicidade e sucesso prevalentes tanto no mundo antigo quanto no mundo em que vivemos, no contemporâneo. Nesse ponto, é conveniente e também produtivo que abramos um curtíssimo, minimíssimo parêntese. No texto em aramaico e hebraico, encontramos a palavra ashrei, que expressa para designar as bem-aventuranças preletadas pelo Divino Mestre. E essa palavra expressa a noção de aprovação divina, felicidade real e duradoura, avanço, perseverança, honestidade e paz genuína. E quero dizer para vocês que até mesmo nos manuscritos gregos, nos quais a gente se baseava até um passado recente, a palavra que aparece lá é makarios, ou makarioi, no plural. Há nelas uma riqueza de conteúdo, mas longe do alcance atingido pelo vocábulo em aramaico. E como curiosidade, lá na filosofia grega, especialmente em Platão, esse termo makarios, ou o plural makarioi, era empregado para referir-se às pessoas ricas e dotadas de melhor educação. Fechamos o parênteses. Então, precisamos dizer, desde agora, que essas bem-aventuranças não são meras promessas futuras, mas declarações presentes que anunciam a reversão das situações de sofrimento e marginalização, proclamando a presença do reino naquelas pessoas que expressam
determinadas características, tais como, isso veremos em detalhes, a mansidão e a sede de justiça. Sobre o tema bem-aventuranças, eu paro por aqui para não antecipar ou milaprenizar ministrações que estão por vir. No entanto, é necessário ressaltarmos que nosso Senhor Yeshua se valeu dessas qualidades para estabelecer a ética do reino como sendo antitética, ou seja, totalmente antagônicas, opositoras em relação às estruturas de poder e às valorações do mundo, enfatizando a proximidade da plenitude do reino de Deus às pessoas humildes e às oprimidas, especialmente. Esse sermão oferece uma visão abrangente e desafiadora da vida sob a soberania divina. E também delineia o caráter e a conduta esperados, estou repetindo talvez pela quinta vez, das pessoas que integrarão o reino dos céus, revelando a intenção do Altíssimo Deus de constituir solidamente uma comunidade sua, marcada pela justiça, pelo amor e pela paz. As palavras de nosso Redentor desafiam tanto os padrões religiosos instituídos quanto as estruturas sociais contemporâneas, convidando-nos a uma reflexão muito profunda sobre a prática da autêntica fé que ele ensinou e praticou. Amados irmãos e amadas irmãs, neste ponto, convém declararmos que nem tudo é o que parece. Nesta conversa introdutória, o escopo é apresentar alguns pontos sensíveis do esplendoroso e inimitável Sermão do Monte, tecendo considerações iniciais sobre o seu teor. Na sequência, se o sempiterno, altíssimo, soberano, único Deus vivo e verdadeiro, Criador solitário de tudo o que há, me permitir, pretendo compartilhar com vocês um minucioso e longo estudo sobre as bem-aventuranças, as quais esclarecem e detalham características inarredáveis, esplendorosas do reino dos céus e das pessoas que almejam integrá-lo como cidadãs. Caminhando para o final desta ministração, avalio ser indispensável, ou pelo menos apropriado, dizer que iniciaremos a parte 5, se o sempiterno Deus assim o permitir, abordando 4 tópicos que nos transmitem insumos preciosos sobre a grandeza desse discurso de nosso Senhor Yeshua, o Mashiach de Deus. Conjunturalmente, encerro e digo: Amém, amém.